Muito bem. Um ponto positivo que eu percebo, dentro das minhas limitações, obviamente, nessas mudanças bruscas que estão ocorrendo dentro do governo do atual presidente Jair Bolsonaro, né? No caso a última aí que foi a chocante, traumatizante, né? Demissão voluntária do agora ex-ministro Sérgio Moro. O que se pode perceber é consequentemente, uma mudança no discurso de grande parte das pessoas que estão avaliando o atual governo. Sejam grupos de pessoas, né, jornalistas, intelectuais, autoridades políticas, seja quem for, né, ou mesmo civis que tenham seus canais nas mídias sociais, e sejam a favor ou contra o governo, você vê que o discurso, a avaliação muda. Então, no meu entender, a pessoa mais qualificada para avaliar isso aí continua sendo o professor Olavo de Carvalho. Mas muitos, também dentro das suas limitações, como os jornalistas da Jovem Pan, por exemplo, né, e outros canais alternativos de mídia, se mostraram bastante perplexos e, embora ainda se mantenham firmes ao lado do atual presidente Jair Bolsonaro, não deixam de reconhecer os méritos do juiz Sérgio Moro. Mas o que mais chamou atenção é exatamente o discurso dos grupos de esquerda, né, das autoridades de esquerda, né, sejam políticos, ativistas, artistas, escritores, muitos já reconhecendo no Moro certos méritos e expressando aquela autocrítica que tanto deveriam já ter expressado há muito tempo. Parece que o Haddad, já em seguida da demissão do ex-ministro Sérgio Moro, ele já postou em suas redes sociais que reconhece erros no PT e que parabeniza a atitude, vamos dizer, de Sérgio Moro, né, agora ex-ministro. Então, gente, não é só o professor Olavo falando isso. Você procura estudar a história do comunismo, e você vai perceber que isso está dentro da praxis marxista. Digo assim, entre os grupos de esquerda que estão alterando a sua avaliação. Parece que a Gleisi Hoffmann aconselhou pelas redes sociais, aí, acho que Twitter, que o Sérgio Moro deveria encaminhar, né, deveria se encaminhar diretamente à Polícia Federal e apresentar todos aqueles dados que ele apresentou na Globo. Né? Ficou um tanto estranha essa história. E então você vê que como a avaliação mudou, como as pessoas estão perplexas e como, de fato, não sabemos com o que estamos lidando no fundo. O professor Olavo já sabia mais ou menos com o que estava lidando. Ele mesmo falou, decidi dar crédito a ele e me ferrei. Mas se você pegar os vídeos passados do professor Olavo a respeito do Sérgio Moro, você vê que ele já não botava muita fé. Eu botei fé e eu acredito na competência do Sérgio Moro, mas realmente, percebendo os valores que foram expressos pelo Sérgio Moro em seu discurso de demissão e os valores expressos pelo presidente Jair Bolsonaro, você vê, ele diz, eu tenho um país a cuidar, e o Sérgio Moro, eu tenho uma biografia para zelar. Então você percebe, claro, é óbvio que todo presidente ele tem que zelar pelo seu país, óbvio, mas o ministro também. Né? O cargo do ministro não está acima do cargo do presidente, do poder executivo do país, mas o tom e o compromisso deveria ser o mesmo, no meu entender. Mas ele não expressou isso. Então, de fato, no fundo, pouco sabemos com quem estamos lidando. Né? Então eu vou dar, sim, temos que dar crédito ao professor Olavo de Carvalho. Né? Mas também, apesar dos pesares, o Reinaldo Azevedo, né, o jornalista, com todos os erros de previsão que ele expressou antes da candidatura do atual presidente Jair Bolsonaro, uma coisa ele declarou, né, acho que foi em 2018 mesmo, um pouco antes mesmo da eleição, ele declarou e que de fato faz sentido, que muitas das atitudes do Jair Bolsonaro, já na sua pré-candidatura, caso ele seja eleito, podem tornar o governo ineficaz.
Em parte isso acontece. Então ele não errou, ele não se deu mal no todo nessa avaliação, né, o Reinaldo Azevedo. E o professor Olavo errou em uns pontos, mas acertou na maioria. Né? Então é claro que mesmo, você vê mesmo uma pessoa do quilate do professor Olavo de Carvalho e até do próprio Reinaldo Azevedo, porque perto do Olavo de Carvalho o Reinaldo Azevedo é um moleque, mas eu perto do Reinaldo Azevedo também sou um moleque. Então, para mim são dois grandes homens. O Olavo acima, falando intelectualmente falando. Né? Então mesmo duas pessoas que estão muito à minha frente intelectualmente, né? Batem de cara com a parede, se iludem, se ferram. O que dirá eu? Então, o meu conselho é esperar, né, para avaliar. Assim, na atitude filosófica socrática, né, melhor contemplar por enquanto a verdade, porque ou então deixar que assim, dar ouvidos às pessoas que têm uma competência intelectual já bem estabelecida, bem solidificada, bem concretizada, né, avaliarem. E não termos pressa. E não queremos aparecer para ganhar likes, para ganhar fama, né, para ganhar vantagens com isso. É só você pegar os imaturos, o próprio Nando Moura, né, que tanto apoiou, né, o atual presidente Jair Bolsonaro na sua candidatura, que tanto defendeu o professor Olavo e que agora está ali. Claro, ele, como eu disse, ele de fato tem motivos para isso. Mas o problema é que ele, daquele apoio radical, a atitude dele se converteu numa oposição radical. Então não tem medida, isso aí é moleque. Eu estava falando do Pirula no vídeo passado e o Nando Moura é mais um moleque. Então é claro que nós temos que dar preferência ao entendimento e só verbalizar se realmente estivermos certos do que intuímos, certos do que vamos dizer. Por enquanto estamos arriscando muito. Então é como na biografia do Aristóteles, escrita pelo grande filósofo e historiador Franz Brentano, que Aristóteles escreveu, né, que só pode dizer a verdade, né, quem quem der uma explicação conclusiva dela. Né? Só pode dizer que conhece algo quem der uma explicação conclusiva desse algo. Enquanto isso não ocorrer, vai ser difícil. E eu vou dizer, isso não vai acontecer nesse governo. Só vamos poder dar uma explicação conclusiva desse governo quando ele se concluir. No fim das contas é isso, né? Até lá é melhor deixar para as pessoas que estão trabalhando em cima disso dia e noite e que elas consigam, na medida do possível, atualizar os dados. Né? Senão, nós vamos dar com os burros na água o tempo todo. E nos iludirmos o tempo todo. É isso.